A 10 de dezembro de 2023, na Casa Rosada em Buenos Aires, toma posse o novo presidente da Argentina, Javier Milei. Economista, libertário, provocador. Ergue a sua mão e promete cortar, literalmente, com uma motosserra. Durante a campanha, tornou-se viral por levar a motosserra com ele para comícios e prometer cortar o Estado ao meio até aos ossos. Para alguns, ele era louco. Para outros, o único lúcido no meio de uma classe política completamente desmembrada e desacreditada. A verdade é que a economia estava em colapso. Inflação anual acima dos 200%, um déficit crónico, uma moeda que se desvalorizava diariamente e uma população exausta e farta de promessas falsas. Milei chegou ao poder como um antissistema, sem estrutura partidária, sem maioria no Congresso, mas com uma missão muito clara: travar a espiral de decadência da economia argentina, custasse o que custasse. Nos primeiros meses, Milei cumpriu o que prometeu e foi mais além. Mandou fechar 13 ministérios, demitiu mais de 30 mil funcionários públicos, cortou mais de metade do orçamento da educação e das infraestruturas, acabou com os subsídios aos transportes, à energia, aos medicamentos. Suspendeu obras públicas e programas sociais. O único setor que viu o seu orçamento reforçado foi a segurança, com destaque para aviões de combate utilizados. Também mexeu na política cambial, eliminou controles e impostos sobre divisas, desvalorizou o peso e liberalizou o mercado de capitais. As medidas foram aplicadas por decreto, com o polémico DNU 70/2023, um pacote de 366 artigos que mexeu em quase tudo: trabalho, contratos, privatizações e regras de mercado. Muitas dessas medidas foram contestadas nos tribunais. Outras já foram para a frente com a aprovação da Lei Bases após cortes de última hora. Mas para Milei era tudo ou nada. A austeridade não era uma opção, era a condição de sobrevivência para o país. E o mais surpreendente, os números começaram a responder. A inflação mensal, que ultrapassava os 25% no final de 2023, caiu para menos de 2% em setembro de 2025. A inflação anual ronda agora os 33%, uma vitória clara face ao caos anterior. O déficit crónico foi eliminado. Pela primeira vez em 15 anos, a Argentina apresenta superávites primários consecutivos. O risco país caiu, as obrigações argentinas voltaram a atrair investidores internacionais, as reservas cambiais também estabilizaram e para muitos é o tal milagre económico de Milei. Uma recuperação em tempo recorde, uma viragem radical num país dado como perdido, mas, como sempre na economia, os números contam apenas uma parte da história. Se os mercados estão a celebrar, as famílias argentinas vivem uma outra realidade. Em 2023, a pobreza argentina rondava cerca de 40%. Disparou para 53% no primeiro semestre de 2024. Só agora começou a recuar ligeiramente, mas continua também próxima dos 40%. Os salários caíram drasticamente, os pensionistas viram as suas reformas reduzidas para equivalentes de $300, os transportes públicos tornaram-se incomportáveis para muitas famílias, a conta da luz duplicou e os serviços públicos praticamente colapsaram. Hospitais sem medicamentos, escolas sem recursos. O desemprego subiu para 8%. Pequenos negócios fecharam, o consumo interno retraiu-se. Milhares de famílias viram-se sem rede de apoio. O governo chamou isto como custo de transição, mas para quem perdeu tudo, isto parece mais uma punição do que propriamente uma transição. As ruas enchem-se de protestos, sindicatos convocam greves gerais, houve confrontos com a polícia, prisões, repressão. E ainda assim, Milei manteve-se inflexível. O sofrimento é temporário, mas a salvação será eterna. Javier Milei não governa, ele combate. Governo como minoria no Congresso, depende de decretos, alianças pontuais e pressão popular. Travou uma guerra contra a casta política, contra sindicatos, os tribunais e os mídia. Cortou publicidade institucional, jornais críticos, insultou jornalistas em direto, enfrentou o judiciário por travar algumas das suas reformas. É um presidente em guerra com o próprio sistema que jurou defender. E até agora tem vencido por desgaste. A sua base de apoio mantém-se fiel a ele. Vê nele um reformador, um visionário. Alguém com coragem para fazer o que mais ninguém ousou fazer. Mas também a polarização aumenta. O país está dividido entre quem acredita na cura e quem só sente dor. O milagre de Milei está a meio caminho. A inflação caiu. Sim, as contas públicas também se equilibraram e os mercados reagiram bem, mas a pobreza continua alta, o emprego não recupera, o crescimento pode ser apenas um efeito rebound, um salto após a queda. Tudo vai depender dos próximos 12 a 24 meses. Se Milei conseguir manter a inflação controlada, atrair investimento e baixar a pobreza, poderá sim consolidar o seu poder e até mesmo reconfigurar o sistema político. Mas se os custos sociais se acumularem, se o desemprego não baixar e o consumo interno também não recuperar, o seu governo pode colapsar
sobre o peso da própria austeridade. Os argentinos já estão mais do que habituados a promessas de salvação. Sabem bem o preço da esperança. Por isso talvez a pergunta mais importante não seja se Javier Milei tem razão, mas sim quem pagou o preço desta experiência. E até quando o povo argentino está disposto a pagar por um futuro que ainda não chegou.